Olá pessoal, sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Unaí. Hoje eu estou aqui com a Laura. Rogério José Vicente, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho, previdenciário, civil e empresarial. Está aqui com a gente hoje para a gente bater um papo super bacana sobre várias áreas, né, doutor? Contar para nós um pouquinho da sua história também. Vamos lá, vamos começar por aí, né? Fala um pouquinho da sua formação, a gente até comentava um pouquinho nos bastidores aqui sobre, que ela é bem extensa. Não vou me delongar demais aqui não, vou jogar essa bola para você. Olá, Ismael. Olá, Laura. Primeiro eu quero agradecer o podcast Unaí pelo convite que me foi feito. Eu sei que esse projeto vai revolucionar a comunicação, não só em Unaí, mas em toda a região. Obrigado pelo convite. Que é isso. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Espero aí contribuir de alguma forma para esse grande projeto. Imagina, doutor, o prazer é nosso, né, Laura? A gente Com recebe certeza. muitas autoridades aqui, doutor. Você com certeza é uma delas, né? É o primeiro da área do direito também. A gente está tendo esse prazer de receber por aqui, então tem muito conteúdo bom. Eu me sinto honrado pelo convite. Bom, essa questão do início, o que acontece? Em 2011, quando eu me formei e passei na UAB, eu sempre vi uma nuvem. E agora? O que fazer? Por onde começar? A única coisa que eu via e ouvia dos colegas de profissão era reclamando da advocacia. A advocacia não dá dinheiro, a advocacia está ultrapassado, tem mais advogado que não sei o quê, aqui e ali. Enfim, era extremamente desmotivante. O que eu fiz? Não fui trabalhar em nenhum escritório e montei o meu primeiro escritório, porque eu tinha essa ideia de que um dia alguma coisa daria certo para mim. Ao contrário do que a maioria faz, que é ficar reclamando e dizer que o direito não dá dinheiro, eu acreditei, peguei minha rescisão trabalhista numa empresa, peguei todo esse dinheiro, depositei numa conta e falei, agora eu vou viver disso. No início da carreira, eu pegava todos os ramos do direito, criminal, civil, todos os ramos. Apareceu na porta, tô pegando. Briga de vizinho, tô no meio. Mas, enfim, foi uma grande experiência, é válido. Mas eu acreditei desde o primeiro dia. Alguns colegas de faculdade sempre falavam comigo que eu tinha perfil para advogar e, por incrível que pareça, era um sonho antigo meu. Nunca, embora eu tenha feito alguns concursos públicos e não passei, graças a Deus. Hoje eu digo que bom que eu não passei em nenhum. A veia mais empreendedora, né, doutor? Porque eu tenho essa veia empreendedora, porque eu venho da área comercial. A minha diferença talvez seja essa. Eu visualizo o meu escritório como uma empresa. Lá eu tenho gerente administrativo e financeiro, eu tenho rotina administrativa, tem tudo organizado como uma empresa. Então, sempre por eu vir da área comercial, eu sempre tive essa visão. O direito só vai dar dinheiro se você trabalhar certo. E o certo é o quê? Uma empresa. Não é um escritório. O patrimônio do escritório não se confunde com o meu patrimônio pessoal. A pessoa jurídica tem uma vida e a pessoa física tem outra. Então, sempre deixei isso muito claro nessa visão empreendedora. Legal. E dividir, né, doutor? Assim, dividir as coisas. E com relação a por que o direito pode ou não dar dinheiro, eu acredito que as faculdades de direito em si, elas se preocupam muito com o acadêmico do aluno, que é prepará-lo ali no direito, como diz, o que ele vai enfrentar no ramo do direito. Só que eles esquecem de uma coisa. O cara pode ser um gênio, saber tudo de direito criminal, ambiental, civil, não interessa a matéria. Se quando ele vem para o mercado de trabalho, ele não sabe gerir a empresa dele, ele não sabe fechar com o cliente, não sabe fechar contrato, precificar a sua mão de obra, o custo fixo de se manter um escritório, o custo variável, o custo de um processo, de quanto que aquele custo na sua estrutura vai te causar no final do mês, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos de se manter um processo. Um processo é caro. Você tem um custo fixo para manter. Se você pega, por exemplo, um divórcio por R$10.000, mas é um divórcio que os cônjuges estão brigando ali. Então, se você pega por 10 mil e aquele divórcio vai durar 10 anos dentro do seu escritório... Um salário por ano. É um salário por ano. Ele te deu prejuízo. Então, às vezes, é melhor você não pegar algum serviço que aparentemente
Para quem vai pagar, eu respeito, obviamente, é caro, mas o custo fixo daquilo dentro do escritório pode não ser viável, porque naquele tempo, a quantidade de horas trabalhadas naquele processo, ao final, às vezes não compensa para o escritório. Não é que você não deva trabalhar nesses processos, mas deve haver um filtro, que é esse filtro empresarial que eu sempre tive desde o início. Porque eu venho de vendedor, fui vendedor da escola, depois fui supervisor de bebidas, depois eu fui para uma outra empresa de sorvetes, depois eu fui gerente de uma revenda grande da região do segmento de pneus, que é uma multinacional. Então, por eu vir com essa visão empresarial... Do campo de batalha. Do campo de batalha, de vendedor... E tem gente que tem vergonha, né, doutor, de falar assim, eu sou o vendedor, sendo que todo mundo o tempo inteiro está vendendo, né? Seja o tempo, seja... Né? Na verdade, Ismael, nós somos vendedores o tempo todo, muda só o produto. Nesse gancho aí, se você me permite, vou voltar aos meus 10 anos de idade bem rapidamente. Faz parte da história. Para não destoar. Contextualizar. Eu venho popularmente conhecido como da roça. Minha mãe, nascido e criado na roça, e era roça mesmo, porque antigamente não era fazenda, porque fazenda tem energia elétrica, tem banheiro, tem conforto. Na nossa época era roça, era chão batido, casa de pau a pique, e assim, muito simples. E quando eu vim para Unai, eu tinha 10 anos de idade. Meu primeiro emprego aqui foi o quê? Vender din-din para minha tia. Eu cheguei aqui, doido para ganhar dinheiro, porque quem vem da roça para a cidade vem para quê? Vem para a cidade para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, trabalhar. Aí eu tinha uma tia, tem uma tia que morava ao lado da minha casa, ela foi e teve a ideia, vou fazer din-din para você vender. Falei, opa, meu primeiro emprego. Aí o que aconteceu? Aos 10 anos ainda. Aos 10 anos de idade. Eu fiz 10 anos de idade em fevereiro, e em fevereiro eu mudei para Unai. No mês que eu fiz 10 anos de idade, eu vim para Unai. Então, minha tia fazia o din-din, e na época, ali no fundo do Cachoeira, tinha o bairro Politécnica, mas não era asfaltado. Quem é de Unai sabe a região ali. E naquela região tinha o chamado bandido perigoso na época. E o que essa mente brilhante aqui fazia? Ia vender din-din no campo de futebol, que hoje é um bairro, que é o bairro Politécnica, que tinha um espaço lá que tinha esse campo de futebol. Esse campo até existe hoje, mas hoje é mais para baixo, ali onde tinha um campo era tudo de chão e tal. E eu, corajoso demais, menino da roça, não tem medo de nada. Passou cada coisa. Aí o que acontece? Vim para Unai, aí ia vender din-din lá, chegava e, vez ou outra deles lá, inventaram de comprar fiado de mim. Acredite, nunca tomei cano. Os caras compravam fiado, eu chegava e cobrava, você tá me devendo din-din. Nunca então, talvez o único que tinha coragem de cobrar. Corajoso. Menino da roça. Eu falo que o menino da roça ele é mais esperto que os meninos da cidade. O cara ia virar e falar assim, moço, mas esse aí tá cobrando, eu e, quero saber mais dele ali, porque de repente eu que tenho que ter medo dele. Desse tamaninho, magrinho. Mas corajoso. Corajoso, bravo. Enfim, então eu vendi din-din, depois eu vendi picolé, vendi pamonha. Aí picolé, pamonha já era na rodoviária. Então tem muito orgulho. Então eu sempre comecei nessa questão comercial. Mesmo que seja nessa venda de pamonha, din-din, engraxar sapato, eu sempre valorizei a questão do trabalho. E eu tenho muito orgulho disso, porque quando eu busco aqui na memória... Por que eu tenho tanta vontade de trabalhar? Eu sempre tive essa vontade. Não é de agora. Não é de agora. Não é por conta do dinheiro ou do direito. Isso está em mim. Indiferente do valor, muitas das vezes eu pego a ação no meu escritório sem cobrar honorário, que é a pro bono, que é para ajudar alguma família necessitada. Obviamente, a gente tem que ter um filtro muito grande nisso, para que as pessoas não comecem a abusar da nossa bondade. Para poder aparecer lá sendo que é uma pessoa que tem condição de estar arcando com os custos de um processo e dizer que não tem condição, porque infelizmente tem pessoas boas e ruins. Eu faço um filtro. Então, às vezes quando eu pego, por exemplo, a ação pro bono, eu dedico igualzinho uma ação que eu estou recebendo honorário, indiferente dos valores que sejam, porque eu faço isso com gosto, eu faço com amor. Não é pelo dinheiro.
Obviamente, o dinheiro ajuda Uhum. a pagar as contas, custo, toda essa visão empresarial que eu havia te falado. Mas Mas, para alguém que tem história, né, doutor, igual você está comentando, compartilhando com a sua, nós ainda vamos aprofundar bastante aí, né? É mais fácil identificar, né? Com certeza você está falando assim, abre mão de algumas situações, desde que passe pelo seu filtro, como você bem citou, mas com certeza você teve uma conversa, você escutou a sim, história, de repente você até se viu em algum momento, em algum tópico ali, né? Diga assim, de uma situação familiar, uma situação de luta, sim. né? Que a pessoa não deixa de ter levar o coração também, né? Para o meio da negociação. Eu sempre falo que quem mente não sustenta isso durante muito tempo. É o que que acontece? Às vezes a pessoa chega, eu me identifico com ela, às vezes ali no momento inicial eu me comovo com ela, mas depois eu faço a mesma pergunta várias vezes de forma diferente. Se a pessoa não está mentindo, a resposta é sempre a mesma. Quando a pessoa começa a desconversar, no instantinho você percebe, não, essa pessoa só está abusando aí da minha boa Uhum. vontade, Uhum. esse tipo Não de é aquilo que questão. está querendo Infelizmente, parecer. às vezes passa, mas enfim, eu prefiro dizer que eu faço bem. Se a pessoa do outro lado está sendo mal, o problema é Uhum. dela, ela que O acerta mal as tá contas. nela. É ela que acerta as contas com quem tiver que acertar. Verdade. Mas eu tenho essa pegada, Ismael, do comercial. É isso que eu É de acho. você, né? Desde pequenininho já tem essa sede de vender, de Sim, comercializar, né? É bom ter essa, igual o Ismael falou, ter essa vontade, né? De sim. falar, eu vendo, eu sou vendedor, vendo todos os dias, né? Laura, nós somos vendedores de alguma coisa o tempo O todo. tempo todo. Você vende um serviço, um produto, qualquer coisa. A grande questão que eu vejo no gancho com Ismael, com relação ao que eu vejo que às vezes as faculdades de direito erram, é porque ela preocupa, não está errada, essa preocupação que ela tem em preparar o aluno na academia para conhecer as matérias do direito, ela é extremamente importante, sem dúvida. Só que ela esquece de um próximo ponto, que é, tá, e quando esse cara sair? Uhum. Preparar as É meio pessoas que para o prepara, mercado, né? me corrija se estiver falando bobeira, para ser funcionário. Você já teve uma leitura de criar o próprio negócio, né? Sim, Então, até aí já está uma grande diferença. e às vezes essa falta de identificação durante ali a academia, às vezes mistificar muito para o aluno. Ah, quando você sair daqui, você vai ser um delegado, um promotor, um juiz. Quem diz que ser advogado não é bom? Quem diz que ser um servidor público de outras carreiras, carreira policial, hoje dentro das polícias aí tem várias possibilidades muito boas, que seja serventuário do judiciário, legislativo, executivo. Para quem não quer concurso público, por que não empreender na advocacia? Porque tem mercado sim, tem muito mercado ainda não explorado. O problema que às vezes coloca na cabeça do aluno, olha, você só vai ser reconhecido se você for um juiz, se você for um promotor, ou se você for um advogado rico. Quem diz que dinheiro, por si só, traz esse reconhecimento e essa felicidade? Eu São acompanho, rótulos, né? Vira são, rótulos são aí que as rótulos. pessoas compram a ideia e passa a ser lei, né? Passa a ser o que Eu, vale. o problema desses rótulos que, às vezes, no curso de direito, eles são muito trabalhados. O próprio aluno ali, ele vai mistificando. Eu só vou ser feliz Virou cultura. se eu for isso. Isso tem a ver com a nossa sociedade. O tanto que ela está doente, muito doente, com relação à materialização do ser humano. Sim. Se você não tem um carro bom, não tem um apartamento bom, não usa roupa de grife, não usa um telefone de última geração, você não é uma pessoa bem-sucedida. Já o meu conceito de pessoa bem-sucedida vai um pouco na contramão disso. Até porque o que dá para avaliar hoje, né? É muito superficial, né, doutor, Sim. essa leitura, porque nessa linha de raciocínio muitos se perdem, porque às vezes a pessoa não tem essa condição, mas por causa de saber que é assim o jogo, ela faz dívida que não precisa, ela é uma viver de aparência, né? Que muitas das vezes não faz sentido nenhum. A sociedade, como eu disse, ela ficou doente por causa da materialização do ser humano
E dentro dessa doença, algumas pessoas mergulham mais a fundo, que é justamente essa questão do não ter condição de ter e às vezes sacrifica, por exemplo, ao invés da pessoa pegar R$ 5.000, procurar uma instituição de ensino, fazer um curso, se qualificar para o mercado de trabalho, para chegar lá e prestar um bom trabalho, saber informática, saber um Excel, um Word, o que acontece? Ela pega R$ 5.000, vai lá e compra um telefone desses aí de última geração que chamam bastante atenção. Às vezes a pessoa anda a pé, por exemplo, ao invés de ir lá e comprar uma bicicleta, ela vai lá e investe nesse telefone. Não que eu esteja criticando quem faz isso. Cada um sabe, vamos dizer assim, onde é que o sapato aperta. Só que eu digo, por que nós estamos assim? Por que eu tenho que ter um telefone de última geração se eu poderia ter outras prioridades? Deveria, né? Deveria. Então, eu sempre separei muito bem isso na minha vida. Só para você saber, o meu telefone não é de última geração, mas ele me atende bem. Faz o que precisa. Oi? Atende o que precisa. Atende o que precisa, do jeito que precisa. E tem gente que senta do lado assim, olha, seu telefone, cara, tá me atendendo, tá ok. De tempo em tempo eu dou uma atualizada nele ali, mas não fico correndo atrás da última atualização. Uhum. Teve uma atualização da marca X agora. Corro lá, vendo o meu celular barato, troco por aquela atualização. Eu não penso assim. Eu acho que nós temos que ter outras prioridades. Quando eu trabalhei nessas empresas da área comercial, acontecia muito. Eu trabalhava junto ali com a psicóloga, no RH, na hora que ia fazer a seleção, a psicóloga encaminhava ali os 5 melhores, às vezes até mais, para nós fazermos a entrevista para ver se vai ou não contratar. Eu encontrava pessoas muito boas em comunicação, com um histórico de passado muito bom, e virar e falar assim, você sabe trabalhar com Word, e-mail, Excel? Não. Mas se você me der o emprego, eu te garanto que eu vou aprender. Eu só virava e dizia assim, olha, infelizmente, a empresa não vai pagar para você aprender. Você tem que chegar sabendo. A empresa não gasta. Você que tem que investir em você e chegar pronto para o mercado de trabalho. Sim. Você não investindo em você, né? E às vezes uma pessoa dessa, durante a entrevista, saca um telefone ali melhor do que o de quem está entrevistando. Né? Numa dessas, assim, porque para viver de aparência e investir em coisa supérflua, ela fez. Agora, para fazer um curso que é muitas vezes básico, conhecimento, né? Poderia experiência. Investir em conhecimento próprio. Deixa a desejar. Exatamente, Ismael. Eu digo o seguinte, quem tem que se preparar é você. O seu patrão, o seu empregador, ele não tem que te preparar, ele tem que te moldar. Eu ofereço para minha equipe curso de qualificação, mas ele já tem que chegar lá preparado. Tem que ser uma soma, né? Aí eu digo, olha, você quer fazer um curso? Eu pago para você. Eu faço isso com a minha equipe. Mas eu digo, o que você vai trazer de negócio para mim? O curso do cursinho tal, que ensina, vou dar o exemplo aqui, processo civil. Tem um cara muito bom que eu segui ele na internet, é um juiz de direito que tem um cursinho de processo civil muito bom. O que eu digo para quem trabalha comigo? Eu pago. Quanto que é o curso? 3 mil, 4 mil, 5 mil, dependendo do modelo que você pega ali de cursinho. Eu digo, eu pago. Mas o que você vai trazer para mim de retorno? Tem que ser um investimento, né? Investimento volta. Eu não vou pegar ali o dinheiro, colocar... legal, ficou bom, gostou do curso? Gostou, não. O que você vai trazer para mim de negócio? Isso é um negócio, isso é uma empresa, e uma empresa precisa ter lucro, ela precisa ter rentabilidade, lucratividade, e a empresa precisa ter solvência. Para você manter toda a estrutura, não é barato. Tem gente que pensa também que, tipo assim, não, vai ser isso, né? Vou lá fazer o negócio à toa, por quê? Não, para botar mais uma graduação no currículo ali, ter alguma coisinha ali. E esse pensamento de empresa, você está falando que você sempre teve, ele desenvolveu, é o que faz total diferença, né? Porque numa situação dessa, você não está pensando em gastar, está pensando em investir. Sim. Porque tem uma grande diferença que às vezes muitas pessoas não percebem, né? Não, vai comprar para fazer o curso. Não, investir porque esse curso vai me dar um benefício, ele vai agregar algo ao nosso escritório, de maneira que ele vai se pagar e a gente vai conseguir, né, fazer mais um, mais outro, desde que gire a coisa, né?
Hoje, Ismael, a internet facilitou muito a vida das pessoas. O que acontece? Na minha época de faculdade, quando você precisava fazer uma pesquisa, você tinha que ir para a biblioteca, ficar ali horas pesquisando. Hoje, um telefone celular com internet, o Google ajuda demais. Então, essa geração nova está sendo assim, muito feliz com isso, na verdade, porque a ferramenta está na mão, é só saber usar. É igual eu falo com relação à rede social. A rede social ela é boa, ela não é ruim. O problema é quem não sabe usá-la. Quem vai trabalhar e não sai do Instagram, do Facebook, fica ali olhando a vida dos outros ali, preocupado com o que os outros estão fazendo. Eu gosto de usar Instagram, eu gosto de olhar a vida das pessoas que eu gosto também, curtir as fotos, comentar. Eu acho legal essa interação, porque nessa vida corrida, igual sei que sua esposa está grávida, daqui a pouco eu vou ver ali a bênção da sua filha nascendo. Eu gosto de ir lá curtir, comentar. Mas o que eu vejo é que algumas pessoas não sabem usar a rede social. E a rede social hoje... É uma ferramenta, igual você falou, né? Ferramenta tão boa, que não tinha, né? É uma ferramenta espetacular, espetacular. Eu gosto de seguir algumas pessoas ligadas ao direito. Essas pessoas ligadas ao direito, que são, na grande maioria, professores, doutrinadores e tal. É muito bom, porque às vezes você tá ali, cara, de boa, mexendo com a fé, o cara vem com um videozinho, 1 minuto e meio. Quantas foram as vezes que eu já resolvi problema de cliente com 1 minuto e meio? Abre a mente, né? Abre a mente. Pensa fora da caixa, vê outra perspectiva. O cara chega ali e fala assim, você tem um problema de inventário com um problema tal. Que tal fazer isso? Eu falo, 1 minuto e meio. É só saber usar. Sim. A rede social ela é muito boa e ela veio para agregar. Isso é o futuro. Quem não trabalha as redes sociais em si, não tem essa visão, eu acredito que nos próximos anos aí terão muitas dificuldades no próprio mercado de trabalho. Sim. Os supermercados já estão migrando para o supermercado online. Isso vai ser uma realidade aí nos próximos anos. Você não ter que ir ao supermercado mais, fazer compra toda ali online, o mercado entregar na sua casa. E por aí vai. Hoje pelo iPhone você faz isso. O mercado... a pandemia evoluiu. Eu acredito que acelerou o mercado muito. Ainda tem muitas coisas para melhorarem, mas eu acho que o digital está aí, ele só precisa ser aprimorado e aprender a usá-lo. E para vocês lá, doutor, assim, na sua área, assim, deve ter aparecido também muita coisa depois dessa onda de rede social, porque o pessoal pensa que rede social também é terra sem lei, né? Para vocês já deve ter aparecido algum probleminha de alguma coisa de rede social. Qual que é a sua experiência lá com isso? Infelizmente, sempre tem. As pessoas se agridem na rede social. Isso. Elas se ofendem gratuitamente, que é uma pena. Destila ódio, né? Destila ódio. Infelizmente, o Brasil aí, ele vem passando por esse momento aí de aprimoramento político. Eu acho que as nossas instituições democráticas são boas, precisam ser aprimoradas, mas nessa divisão entre esquerda e direita, eu acho que quem perdeu foi o Brasil. Por quê? Se você é de esquerda e faz qualquer comentário, alguém de direita já se sente na necessidade de ir lá e falar alguma coisa com você e vice-versa. Eu acho... Uma troca que não soma nada. Uma troca que não soma nada, gratuita de ofensas. E que eu discordo totalmente. Você pode ter um pensamento mais à direita ou que seja mais à esquerda, isso não te permite ofender nenhum dos lados. E a opinião da pessoa, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar, por mais que às vezes... Pode não gostar, tem que respeitar. Às vezes eu assisto assim e falo, poxa, é sério que essa pessoa tá falando isso? Que tanto de coisa assim... Aí você vai no comentário e tal, aí um tanto de ofensa... Essa ofensa gratuita, ela é totalmente desnecessária. O respeito à opinião, nos últimos anos, ele tem sido, assim, banalizado. Eu não sei se é porque as pessoas não sabem usar as redes sociais ou se é porque essa raiva sempre existiu e agora tem como exteriorizar. Está mais inflamado. Essa questão política, Ismael, ela se acalorou muito nos últimos anos e eu acredito que
o Brasil vai evoluir muito. O dia que nós conseguirmos sentar todos novamente e ter um diálogo. Enquanto sem extremismo, sem extremismo. Que seja a esquerda, que seja a direita. Qualquer extremo é absolutamente desnecessário. E quando eu digo qualquer extremismo, isso tem a ver com futebol, religião e por aí vai. São muitos. É isso, é bom senso, né? Realmente, igual você falou, a rede social, ferramenta extraordinária. A internet, né? A internet, vou falar da internet. Muito bom. Que, já dizia o tio Ben, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, é preciso a gente dosar isso, né? Ter um autocontrole, autoanálise também. E, igual você falou, não preciso gostar de nada, mas eu preciso respeitar. E até me respeitar, porque às vezes a gente consome tanto, às vezes a gente vai para um lado assim, então sem medir, sem dosar, né? Que tudo que é demais também é ruim. É importante ter esse filtro. Ismael, já que você citou Homem-Aranha, eu vou citar X-Men. Também um dos X-Men lá que eu gosto, fala muito isso. Cuidado com seus sonhos, que um dia eles se tornam realidade. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Às vezes nós idealizamos alguma coisa e colocamos que só quando nós atingirmos aquilo é que seremos felizes. Vai estar a felicidade está nas coisas. Que a felicidade está nas coisas. E esquecemos do caminho. E o caminho é o mais importante. Se a pessoa vê uma pessoa igual você, né, te olhando aqui, o Rogério tá ali, né, engravatado, terno, bacana, tem um escritório dele, né, tem as coisas dele e tal. Será que ele quer pagar o preço que você pagou, né, para poder estar naquela posição? Será que a hora que a pessoa vê aquilo ali, vê um preço que se paga, ela quer? Quer vender será picolé, quer vender pamonha na rua. Será que ela aceita isso aí? Quer trabalhar para os outros de revendedor, né? A gente recebe, então, várias pessoas aqui, né? A gente é privilegiado aqui no podcast com isso e a gente escuta as histórias, cada pessoa na sua posição. A gente olha já, né, profissional ali, trabalhando, atuando, vê a rede social deles também. E costuma ter isso, né? Fulano é por isso, fulano deu sorte, fulano não sei o quê. Então é importante, né, esse momento aqui de você comentar um pouquinho das origens, da história, da sua pegada, visão mesmo como empresário e como pessoa, as pessoas entenderem, né, que não é bem assim, né, não é esse rótulo que a pessoa tenta imputar na outra, né? Precisa a gente abrir e se permitir compartilhar essa caixinha aí que cada um tem para a pessoa entender. Opa, peraí, mas ele pensa assim? Né? Não, então não foi assim igual eu pensei, ele fez isso para chegar ali, né? Então é importante a gente conseguir compartilhar isso com a galera que assiste a gente também aqui. Assim, Ismael, eu até não gosto de ficar falando muito de vida pessoal. Você que acabou puxando o assunto aí, acabei falando aí um pouco da minha história, mas eu falo que nada é de graça. Nada, nada. Eu me sinto uma pessoa, assim, extremamente trabalhadora, não me sinto mais inteligente que ninguém, porém não menos. Eu só digo que as ferramentas estão aí, do mesmo jeito que eu posso usar, outro pode usar. Aí, qual que é o grande diferencial do profissional? Se eu vou ser aquele cara que vai sentar e esperar as coisas chegarem, ou se eu vou ir atrás do conhecimento, atrás da informação. Eu vejo que as pessoas são muito, às vezes, acomodadas. Sim. Porque acostumaram a receber isso de graça, ou de mão beijada. Alguém foi lá e entregou, alguém foi lá e falou. E como na minha vida, pela minha própria história, eu nunca tive. As coisas não vieram até mim. Eu tive que ir lá, buscar, correr atrás. O não, para mim, ele é tão costumeiro e normal que eu não frustro. Eu sou um cara hoje que eu recebo um não. Faz parte do jogo. Faz parte. Levanta a cabeça, vamos pro próximo. Deu não de novo, vamos pro próximo. Porque eu falo que eu não tenho tempo de sofrer nenhum tipo de mágoa. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, às vezes a gente batalha no processo ali, luta, junta a prova, faz de tudo. Você vê que, de fato, seu cliente tem direito. Mas, quando vai para uma audiência de instrução, não tem documentos, não tem testemunha, as provas são muito frágeis, e o juiz ele vai julgar de acordo com o quê? Com as provas colhidas no processo. E o juiz está certo. O juiz não tem que buscar fora
Ah, como que é o coração? O cara é bom, é ruim? Não, o juiz tem que julgar as provas dentro do processo, dentro dos autos. Ele deve respeito àquilo. Então, às vezes, você vê que seu cliente tem direito, que ele tem razão, mas você não consegue produzir as provas. Quando vem a sentença, obviamente, ela vem como improcedente. Nega o direito do seu cliente. Cabe ao advogado analisar se vai ou não recorrer, que existe todo um risco nos recursos, que a fase recursal ela pode ter custas, honorários de sucumbência, dependendo da matéria que for tratada no direito. Aí eu falo, se cada não que eu receber, eu for ficar uma semana de depressão, eu não trabalho. Então, o que eu faço? Faço um trabalho sério, faço uma análise técnica, se compensa ou não recorrer. Se for recorrer, vamos trabalhar a peça recursal, vamos movimentar o negócio. Agora, não tenho tempo de ficar sofrendo. É igual você falou do não, né? O não é relativo. O não tá aí. Estou complementando o que você falou antes também, né? Não é sobre o que acontece, é como você lida com o que acontece. O que acontece para todo mundo, né? Agora, como você vai lidar é o que faz a grande diferença ali. E o não, para quem, igual essa visão empresarial que você tanto colocou, que você sempre teve, é enraizada, né? Hoje da sua vida e do escritório. É como se fosse a graxa na mão do mecânico, né? É o sangue na mão do médico. Faz Sim, parte. Faz parte. É inevitável. Eu até brinco. Às vezes o cliente gosta que você fale para ele um percentual. O cliente chega e fala seguro, assim... né? Exatamente. Ele fala assim, doutor, essa ação aqui, quais são minhas chances? Mais de 50% ou menos que 50%? Eu vou e falo, qualquer advogado que te falar que a sua ação é causa-ganha, não continue na sala dele. Levante e vá embora. O advogado que promete resultado, na minha opinião, ele é um mentiroso. Porque advogado não dá sentença. Do outro lado, tem outro advogado que vai produzir outras provas com uma outra visão do direito. Então, quando o advogado diz, eu vou ganhar a sua ação é causa-ganha, na minha opinião, o cliente não deveria nem continuar na sala dele. É levantar e ir embora. Aponta uma prepotência, né? É uma prepotência, uma falta de saber enorme, uma inexperiência, se eu não puder dizer assim, até uma picaretagem. Porque se quem dá a sentença não é o advogado, como é que ele diz que a ação é ganha? Eu já entrei com ações lá no escritório, Ismael. Prometer trabalho duro, né? Fazer bem feito. Você promete trabalho duro, petição bem feita, bem fundamentada, ética, muita ética na produção de prova, muita ética na petição, para não ficar falseando dentro do processo. Quando você traz a realidade do cliente dentro da petição, se o cliente estiver mentindo e a sua ação foi improcedente, você sai feliz, que você reproduziu exatamente aquela realidade que ele te passou. Agora, quando o advogado pega a realidade do cliente, modifica a realidade para tentar ganhar um direito, ele está praticando injustiça. E o primeiro juiz da causa, numa ação judicial, é o advogado. Quando você chega lá no meu escritório e fala, olha, Rogério, eu tive um problema com X pessoa, aconteceu isso e isso. Eu posso dizer, Ismael, isso aqui, cara, é um mero aborrecimento. Não, aqui você tem direito a uma reparação que seja material, moral, enfim, são N possibilidades. Uma análise sincera, né? Uma análise sincera, honesta. Mesmo que a pessoa não te contrate, que você diga, olha, não vou entrar com a sua ação. Ela não tem fundamento jurídico. Você pelo menos dá uma instrução, um trabalho mais consultivo ali na hora, né? Aí quando você faz isso, a pessoa levanta e vai embora, ela vai feliz, que pelo menos ela foi atendida. Agora, quando você promete algo que não existe, você está falseando ali o cliente, você está iludindo, porque você não tem conhecimento... Você mesmo, para começar, né? Porque... Sim, você não tem conhecimento jurídico. Quando você vem e consulta comigo e eu te dou ali uma análise inicial do que pode ou não ser feito, normalmente o cliente vai fazer o quê? Acreditar no advogado. Então, essa questão da transparência, da ética e do estudo constante. O estudo tem que ser constante, não tem como. Todos os dias nós temos novidades, legislativa, jurisprudencial, enfim. Não tem como, nessa globalização, você ficar desatualizado, não tem jeito.
Então, eu acho que o advogado, principalmente, que seja quem está começando, que está aí já caminhando há alguns anos igual a mim, ou que seja mais experiente, que eu não me considero experiente, eu entendo que eu estou Aprendendo sempre, né? amadurecendo, vamos Essa dizer informação, assim. ela é nova sempre, por que você vai É, julgar que você sabe tanta coisa, né? eu acho que eu estou amadurecendo, cada ação nova eu aprendo um pouco mais. Às vezes você acha assim, mas uma ação tão corriqueira do juizado especial, de um dano moral, de uma questão tão simples bancária, eu prefiro acreditar que eu estou aprendendo novamente com aquela ação de dano moral do juizado especial que eu comecei lá há quase 12 anos atrás fazendo. Eu entendo que até hoje eu estou aprendendo. Por mais simples que ela pareça ser, eu sempre gosto de entender e de visualizar que eu estou aprendendo. Ali eu estou aprendendo com o cliente, com o juiz, que normalmente os juízes mudam muito. Eu estou aprendendo de várias formas, até com os colegas de trabalho, porque quem defende às vezes é um advogado com uma visão, às vezes quem vai defender o outro lado é outro advogado com uma visão bem diferente sobre a matéria, e quando você lê a contestação do outro advogado, você aprende lendo a contestação do seu colega, aí às vezes você fala, poxa, que legal, gostei da contestação do cara, muito boa. Agora eu preciso impugná-la. Então eu preciso de uma contrarrazão, contrarrazoar a contestação dele, que nós chamamos de impugnar a contestação, mas com argumentos diferentes. Que te força, né? Que te Poxa, força. foi bom, precisa ter essa sensibilidade também, né, O doutor? cara Tipo assim, poxa, eu tô numa situação aqui, ok, existe uma guerrilha aqui, né, entre Pensamentos. causas, pensamentos, a causa, interesse, não é guerra de interesse. Sim. Mas, poxa, esse argumento foi bom, peraí, eu tenho que trabalhar para, né, combater ele, mas, poxa, aprendi com isso, né? Opa, Sim. se tiver uma situação dessa aqui, eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Muitas das vezes nós aprendemos com os colegas. Tem muitos colegas bons que vêm com as contestações boas, ou que seja, eu contestando, cara, a gente sempre está do lado oposto. Mas tem hora que a gente lê e fala, gostei da tese do cara. Então, assim, é muito bom. Esse ambiente, se você tiver humildade de aprender todos os dias coisas novas, ele é muito bom. E é criativo. Por mais que não pareça, algumas pessoas acham que a vida do advogado é rotineira. Que é entrar para o escritório, fechar a porta, ligar o ar-condicionado e peticionar. Não é. Todo dia você atende um cliente com um problema diferente, você faz uma inicial, ou um recurso, ou uma contestação, algumas das peças processuais de causas diferentes. Então, isso é intrigante. De manhã você trabalha numa coisa, à tarde em outra. Não é tão monótono quanto se imagina. Na verdade, é muito desafiador. Tem dia que eu escrevo um negócio, alguma petição, alguma coisa, eu vejo e falo assim, não tá boa. E eu não protocolo enquanto eu não considerar que ela está boa. Aí vou para casa, fico viajando ali naquele assunto, falo, não tá boa. Aí quando eu concluo, falo, não, agora tá boa. Agora pode protocolar. Porque eu busco essa criatividade. E essa criatividade é importante. É igual você falou, você está numa situação ali de manhã, quando esse assim que você falou, né? Você precisa estudar ela, mergulhar nela. Só que à tarde vem outra completamente diferente. Dá um timerzinho para dar uma limpada na mente ali também. Sim. Às vezes aquela ideia que você desenvolveu até meio-dia, e você conseguiu pensar em outra situação completamente diferente na parte da tarde, no outro dia você já voltou pensando diferente. Geralmente é melhor, né? Você volta pensando melhor até que você já abriu mais a mente também. Às vezes você viu um vídeo de 1 minuto e 30 que te ajudou. Isso, um vídeo ali na internet, né? A internet ela é muito boa, nós já falamos disso. Esses videozinhos, às vezes, poxa, por que eu não pensei nisso antes? É muito bom. Essa busca constante pelo aprimoramento profissional, eu entendo que ela não é só do direito, não interessa a área que você trabalha. Eu sempre falo que as pessoas, de modo geral, entendem que ter um curso superior seria conhecimento. Garantia de sucesso. Ou garantia de sucesso, ou garantia de conhecimento, ou alguma intelectualidade. Eu já conversei, Ismael, com pessoas assim de 70, 80 anos de idade, que não sabe ler nem escrever. Com todo respeito, quem sou eu, você e a Laura perto do conhecimento dessa pessoa? Então, eu entendo que o curso superior,
ele foi uma grande oportunidade para algumas pessoas de melhorarem a vida, que é o meu caso, por exemplo. Mas ele não é garantia de sucesso. E você, quando forma, se torna advogado, médico, dentista, engenheiro, vai para o mercado de trabalho e enxerga É outra realidade. que você não vai ganhar o dinheiro igual te contaram na faculdade, não vai ser fácil igual você, às vezes as pessoas idealizam, Sim. e que você vai ter que trabalhar duro, e vai ser pesado, e vai apanhar muito, porque no início o mercado não vai abrindo para o seu diploma, seu curso superior. O mercado, ele vai selecionar os melhores. Então, nesse ponto, o início é muito difícil. O que eu digo, assim, que é uma máxima quase que minha? Às vezes eu estou em algum lugar, a pessoa chega em mim e fala, nossa, Rogério, te conheço há tantos anos, lá do bairro tal, do lugar tal, eu lembro de você lá no Cachoeira tal. Aí eu fico até muito feliz, assim, mas o meu filho não quis estudar igual você estudou, eu queria que meu filho estudasse. Eu falei assim, quem disse que ele tem que estudar para ele ser feliz? Quem disse que ele tem que estudar para ganhar dinheiro? Tem pessoas que brilhantemente exercem atividades que para a sociedade não seriam tão valorosas, mas que eu valorizo. Eu tenho essa percepção, Sensibilidade, né, de essa ver. sensibilidade de ver, que ganham muito mais dinheiro que médico, que advogado, que dentista, que engenheiro, e que sejam outras profissões aí que estão em alta. Por quê? Às vezes o cara faz um pão, mas o pão dele é tão bom que você atravessa a cidade inteira para ir lá comprar o pão. Às vezes a pessoa faz uma empadinha, faz um bombom, que é tão bom, que na hora que você lembra de comer um chocolate, você lembra daquele bombom, daquela pessoa, daquela empadinha, daquela pessoa. Então, essa máxima de que todos deveriam buscar curso superior, pós-graduação e tal, isso é algo que vem sendo trabalhado, que as instituições de ensino colocam isso como um sinônimo de provável felicidade. Eu conheço um mecânico, que o cara escuta o barulho do carro, ele já fala assim, o coração que tá ruim, é tal peça que tá estragada. Esse cara, ele é, ele é extremamente inteligente. Pelo barulho ele consegue identificar. Sim, eu tô tentando dar o exemplo do mecânico, mas, por exemplo, eu conheci um vaqueiro que ele falava assim, pelo jeito que a vaca andava, ele sabia o que ela tinha. Ele fazia ali quase que um diagnóstico que um veterinário faz. Esse cara é muito inteligente. Ele tem uma prática que sim, na faculdade nunca vai ensinar. Aí essa máxima que você tem que ter um curso superior, que você tem que a felicidade está ali no início da nossa conversa, no material, ela não é verdadeira. E acaba que desperdiça muito talento, né? Porque sim, a pessoa podia estar fazendo o que gosta, que aos olhos de quase que todo mundo era uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil, um desperdício. Na verdade, ela é forçada a fazer algo que não é o que ela gosta, ela não se identifica, mas pega um diploma depois de alguns anos e desperdiça, cai numa frustração, cai numa tristeza, né? Acontece muito hoje. Todas as profissões são importantes. Absolutamente todas. Eu vou te perguntar, você sabe subir um muro? Não. Mas todo mundo precisa de um muro. Sim, aí coloca a sociedade, ela precisa de todas as profissões são importantes, indiferente de onde é que ocupa. Se algumas pessoas entendem que estudar é bom, ok, vai lá. Mas tem algumas pessoas que são extremamente felizes não estudando e faturam, muitas das vezes, muito mais. Do que muita gente. Do que muita gente com diploma, com curso superior. Por quê? Quando o cara faz, vou dar um exemplo, o pão, a empada, o chocolate, ou que seja o melhor mecânico, aquele cara que você espera ele por alguns dias para que ele conserte o seu carro, ele é diferente. Sim. Agrega valor, né? Agrega valor à mão de obra. E quando você é diferente, o seu preço também é diferente.
Sim, com certeza. Porque se você qualificou, especializou, na hora que o cara dá a partida do carro, você sabe qual que é a peça que está estragada? Meu amigo, se eu custo 1.000, o meu concorrente vai custar 200, porque ele vale mais. Porque você economiza quando você remunera melhor quem, de fato, está qualificado para exercer aquela função e faz por amor. Outra grande diferença, né? Ele faz por amor. Faz com o coração. Ele não vai ali pegar o seu dinheiro, ele vai ali resolver o seu problema. Isso é muito bom. É o propósito, né? Que a gente É o tanto propósito. fala. E assim, Rogério, tem muita gente... Você falando aí desse pessoal que, né, estuda muito e a faculdade não prepara, né, a pessoa para empreender e tudo mais. Eu vejo muito isso, por exemplo, um médico. Passa ali anos estudando, a pessoa, passei em medicina, passa anos estudando e tal, ela precisa vender. No final, ela precisa vender o que ela faz. Se é um dermatologista, ele precisa vender os procedimentos que ele faz. Se é um cardiologista, ele também precisa vender, ele precisa mostrar que ele é um bom cardiologista e tudo mais. Então, as pessoas, elas realmente, a faculdade, o sistema estudantil, ele é muito encaixotado. É aquilo ali, Limitado, pronto. E as pessoas... É bom ver pessoas assim como você que tem a mente aberta, que desde lá da sua faculdade, você já pensou, não, quando eu terminar, eu vou ter meu escritório, eu vou fazer isso, eu vou correr atrás disso. Porque senão você não estava aqui como está hoje. É a faculdade que agregou para ele, né? Sim. E não... Mas a experiência ele lá... que se moldou a ter aquele diploma Sim. e... Né? Sim, mas o Rogério vendedor de picolé e o Rogério estudante de direito englobou Sim. aquilo ali a quem ele é hoje, né? Complementou. Laura, essa questão de vender ela é interessantíssima. Eu falo muito, muito e eu cobro isso. Porque eu tenho amigos médicos e eu notei que eles estão migrando agora para as redes sociais. Há 15, 20 anos atrás, o cara formava médico, o direito já tem mais tempo que isso não é mais assim. O cara se tornava médico e a visão que a gente tinha é que o cara já saía da faculdade ganhando uma fortuna e que ele não precisava de cliente, porque ele tinha uma agenda lotada e que você tinha dificuldade de falar com ele. Então, hoje, por ter mais médicos formados, eu acredito que não só na medicina, mas no direito, em todos os outros ramos, nós temos que ser também comerciais, sem deixar a parte técnica jamais. Eu sempre digo, seja técnico, ou seja, entenda daquele assunto que você vai trabalhar, seja muito sincero com o seu cliente. Se o cliente chega com um tipo de ação no escritório que eu não trabalho, eu não me atrevo a contratar com esse cliente. Eu digo que não faço aquela área, que não tenho conhecimento daquela matéria. Muitas das vezes eu indico a algum colega, porque eu tenho vários colegas advogados que, o cara faz matéria tal, então eu indico para aquele colega, para que ele atenda naquela especialidade, justamente para respeitar o cliente, respeitar o dinheiro do cliente, e toda uma questão... Otimizar o tempo. Toda uma questão ética envolvendo também. Eu não vou contratar, pegar um serviço seu, se eu sei que eu não vou resolver. Se eu sei que não é da minha área. Eu prefiro passar para um colega, para que o colega te atenda, receba seu honorário, mas que te preste um bom serviço. Então, essa dinâmica que tem mudado nos últimos anos sobre o comercial com o técnico, ela é muito importante. E eu me esforço bastante. O estudo com o comercial, para que as duas coisas se casem e, obviamente... Ser um profissional completo, né? Ser um profissional, eu não acho que completo eu nunca vou ser. Nós somos cheios de imperfeições. Mas eu tento ser menos ruim que ontem. Hoje eu acredito que, profissionalmente, pode ser que eu seja melhor do que ontem, porque eu li algumas páginas de um livro hoje. Amanhã já evoluí. Amanhã eu quero ler alguma coisa de novo, para estar sempre buscando o conhecimento e o aprimoramento. Mas a humildade, ela tem que vir em primeiro lugar. Tem muita gente melhor do que eu, mais qualificada que eu, só que eu quero chegar perto dos caras também. Eu não quero ser igual, mas eu me espelho sempre nos melhores. Abaixo de mim eu não olho. Não que exista essa escada, mas eu me espelho nos melhores. Nos advogados que têm ética, que são estudiosos, que no dia a dia
Eu vejo que a postura deles, quando vai defender os clientes, eles sabem dividir muito bem o que é o problema do cliente com o pessoal, com o outro lado, com outra parte, que eu acho muito importante, que as partes se respeitem, que os advogados se respeitem e que a produção de prova ali no processo seja dentro de um contexto ético muito grande. Então, eu me espelho... O jogo ser justo, né? Imagina o jogador sabe que o outro jogador do outro time só tá defendendo a camisa dele também e ele vai entrar no carrinho na maldade porque ele tem que ganhar de qualquer jeito. O jogo tem que ser justo, não só no direito, mas na vida. E é bacana, Rogério, você falar assim, cara, porque aí você entrou nesse assunto também que eu sou apaixonado, né, cara? Essa questão de vendas, dessa parte do comercial, né? Atrelada ao técnico também, às atualizações que precisam. Porque eu acredito que toda pessoa ela pode evoluir, né? Em diversos aspectos. Igual você falou, a meta é amanhã ser melhor do que hoje. Mas é importante falar também, isso aí acredito que serve um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, sobre essa questão de buscar complementações, né? Você hoje, até queria depois que você comentasse um pouquinho melhor para nós sobre essa parte, mas você tem um escritório que você tem parceiros também, é importante ter por perto pessoas que somam também, né? Eu digo no exemplo porque às vezes a pessoa olha, né, escuta falar assim, poxa, mas eu não levo muito essa pegada do comercial. Eu acredito que essa pessoa pode evoluir. Mas ela pode buscar também uma parceria de imediato com alguém que já tem mais essa pegada, que talvez não é tão organizada igual a pessoa que já é mais organizada. Boas parcerias, né? Pessoas precisam de pessoas também para poder evoluir. Observe que você também, entre outras coisas, tem um tino de liderança bacana para poder gerir o escritório, que tem muita gente, né, que trabalha com você hoje. Sim, graças a Deus, hoje eu estou com uma equipe aí com 8 pessoas no escritório, entre a secretária e o gerente administrativo e financeiro e os advogados associados. É uma equipe, graças a Deus, muito boa, muito competente e quando eu vou selecionar, eu seleciono pessoas do ramo do direito diferente, para ter o oxigênio lá dentro do escritório. Eu não quero um outro trabalhista, previdenciarista, por exemplo, e civilista igual a mim. Uhum. Eu quero alguém que vá somar. Eu gosto de ser questionado. Eu gosto que a pessoa me entregue uma petição com um pensamento diferente do meu. Justamente sadio, né? Aquele do dia a dia, assim, que você olha e fala assim, justamente para eu poder pegar aquela petição e tentar entender como é que ele chegou naquele raciocínio. Porque eu não quero que as coisas dentro do escritório sejam uma reprodução do meu pensamento. Porque o meu pensamento ele é limitado, como de qualquer ser humano. Então, quando eu pego uma pessoa de uma área diferente e coloco dentro do meu escritório com um pensamento diferente, com idade diferente, que venham de um meio social, de um ciclo de amizade diferente... Região geográfica... O que eu coloquei dentro do meu escritório? Pensamento. Eu gosto de chamar de oxigênio. Eu falo assim, vamos oxigenar o escritório, vamos mexer. Não é mexer, mudar as pessoas, é conversar. Pego uma petição, por exemplo, de previdenciário e passo para quem cuida de cível fazer. Só para outra forma de lidar, outra didática. Só para eu entender aquele pensamento diferente, como é que aquela pessoa vai criar e vai raciocinar. E nessa visão de oxigenar as áreas, outra questão que eu faço muito com os meus colegas é justamente aquilo que eu te falei, que quando eu não tenho dentro do escritório, eu busco algum parceiro. Normalmente são amigos, advogados, que quando chegam à ação que eu não faço, eu direciono para eles. Só que quando eu direciono, eu sou um curioso. Depois eu pergunto, e aí, você atendeu o fulano? Só direcionou, né? Quero saber o que deu ali. Qual que é a tese? O que você vai fazer para ele? Por quê? Naquele bate-papo ali, eu estou aprendendo. Justamente para oxigenar o meu cérebro e eu começar a pensar, poxa, que legal, que visão bacana que meu colega teve. É parte da humildade de entender que talvez aquele tópico o colega dominaria mais, né, estaria mais apto a atender aquele cliente. Sem essa humildade, né? E depois a curiosidade, uma evolução. Sim, além disso, eu acho importante a honestidade com o cliente. Sim. Porque aí o cliente sabe que ele me procurou para aquela matéria, eu não fiz, direcionei para outro colega, e ele já entende que ele está sendo mais acolhido por aquele colega naquela matéria,
e que vai, obviamente, dar ali um respaldo maior para a pessoa. Eu acho que essa honestidade ela é muito importante. Porque não é sobre você, né? É sobre o cliente, a situação. Porque se o escritório pensar que é sempre por ele, vai sempre visar o dinheiro, né? E não é o caminho esse, né? É importante, como a gente falou, o propósito também do profissional, a ética no trabalho, né? Várias coisas assim que inclusive o dinheiro não compra. Ismael, quando nós falamos em propósito, assim, isso é algo que mexe comigo. Por quê? Principalmente nessa área, vamos dizer assim, comercial e direito, tem-se uma visão muito do dinheiro, do luxo, do ganhar mais e mais. É como se houvesse uma competição, quem ganha mais, quem ganha menos. Eu já te digo, eu não estou nessa competição. Não interessa que você, advogado X, ganhe 100 mil por mês e eu esteja ganhando 1.500. Eu não estou e não quero e não vou participar dessa competição. A única coisa que eu levo para casa é o seguinte, eu posso ganhar 1.500, mas como que eu levo e o que é que eu fiz para ganhar esses 1.500? E como que você deita no travesseiro para poder Isso. dormir? Não que o cara que ganhe 100 mil esteja praticando alguma infração ética. Deixar isso muito claro para não ser leviano com ninguém. Mas é a questão, quando eu falo o porquê e De o você como... com você mesmo, né? É minha. Sim, com toda a área. Certas né? coisas eu não quero fazer. Certas matérias eu não quero atuar na Uhum. matéria. Mas ela é extremamente importante para a sociedade, ela é importante para as pessoas, mas eu não gosto de participar dessa competição. Para ser mais claro, quem ganha mais ou menos. Eu acredito que tem um pouco disso em todas as áreas, né? Porque às vezes a pessoa não está preocupada com o dela e já começa a gerar um problema maior, na minha opinião. Né? Porque já começa o famoso a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. Você começa já, poxa, mas às vezes uma situação de um mês, uma ocasião, uma semana, poxa, colega, né? Hoje com a rede social que a gente tanto falou, é fácil, né? Você vê, aí inclusive tem que ver se até isso é verdade, né? Porque às vezes a pessoa expõe uma coisa que na realidade é outra completamente diferente. Mas assim, como é bom, né? Às vezes a gente vê dentro da mesma área a pessoa prosperando, você pensa assim, poxa, se essa pessoa que é da minha área está nessa situação boa, por que eu não posso estar? Da mesma maneira, seria sadio uma troca do outro lado, Sim. né? Igual você falou, uma troca de conhecimento até entre profissionais também, que você consegue ganhar no quesito de conhecimento, o cliente muito mais, porque ele foi melhor atendido e tudo mais. Então, depende muito, acredito eu, dentro do contexto que você falou, da forma como a pessoa interpreta aquilo, né? Sim. Para ela mesma, principalmente, para o mercado em si, mas eu acredito realmente que em todas as áreas tem um pouquinho disso aí. A gente não vai deixar de citar a área do direito, porque né, você é advogado, especialista, mas acontece um pouquinho em todas, acredito. Existe essa quantificação das pessoas. Fulano é mal sucedido porque ele não tem o carro que o Ismael tem, certo? Mas vai ver a alegria dele em casa, com a família, né? O tempo que É ele igual- consegue ter prazeroso ali com o filho, ou às vezes o outro não tem. Eu brinco que eu não quero entrar nessa competição. Quem tem mais, quem tem menos. Eu quero a minha fatia do bolo para adquirir aquilo que eu entendo como necessário, sem perder o cabelo da cabeça, sem ficar louco, sem manchar a minha própria história como profissional. Porque, na minha opinião, existem limites extremamente éticos e morais para se ganhar dinheiro, indiferente de ser direito ou não. É na vida. E, Rogério, voltando um pouquinho lá da sua equipe e tal, como que funciona lá? Conta pra gente um pouquinho do escritório, como é formada a sua equipe, quais áreas que atua lá, só para o pessoal ficar sabendo, assim, como funciona. Aproveitar esse espaço para um jabazão, né? Um lugar ali, o escritório é bonito, que a gente Bonito conhece demais, também, né? confortável, Conta né? aí A pra nós, gente né, foi Laura? lá. Pois é, ué. Bom, eu segmentei o escritório, né, por áreas. Aí eu tenho lá algumas pessoas em áreas específicas, civil, empresarial e consumidor fica com um pessoal, previdenciário com outro, o trabalhista e tributário com outro, e eu tenho o administrativo e financeiro de uma pessoa que não é da área do direito e a secretária, e tem um outro advogado
que esse é o único que não é associado no escritório, mas que presta o serviço de direito ambiental. Então, assim, essa segmentação foi justamente para buscar essa oxigenação. Aí, de vez em quando, eu dou uma mexida na turma, mexida assim, eu passo uma coisa para um, outra coisa para outro, justamente para que tenha essa conexão com outras matérias do direito. Porque vai indo, você acostuma tanto a peticionar em civil, que quando você pega uma ação previdenciária, você esquece até os institutos. Então, assim, eu gosto dessa oxigenação e eu busco o ambiente de trabalho saudável. Isso por eu ter vindo da área comercial. E em algum momento da minha vida, eu trabalhei numa multinacional que não respeitava empregado, tanto que eu saí, processei essa multinacional, ganhei, na época, uma ação de indenização por danos morais, por pressão psicológica para bater meta e assédio moral, justamente para bater meta. Então, eu recebi e-mails extremamente desrespeitosos. E vira sei lá, um mundo à parte, né? Você num Isso. contexto desse aí também. Então, eu sempre digo o seguinte, aquilo que eu sofri naquela multinacional, eu não quero que as pessoas que trabalham comigo sofram. Eu não vou reproduzir aquilo que eu recebi de mal. Eu vou reproduzir o bem. É não fazer aquilo que eles fizeram comigo. Inclusive, eu acabei parando na área do direito do trabalho por causa desse emprego. Porque quando eu saí dele, eu já estava formando em direito, processei essa empresa e todo mundo que saía dessa empresa depois me procurava para eu poder advogar para eles. Foi assim que Se tem começou alguém a que clientela. conhece, sabe como é que... E foi a minha maior fonte de renda durante 3 ou 4 anos. Foi essa empresa. Interessantíssimo. As pessoas saíam e me procuravam. Você processou a empresa tal e deu certo. Então, eu vou te procurar para poder fazer a ação. Então, fiz muitas ações. Foi minha fonte de renda durante... acho que posso dizer até anos ali. E, com isso, acabei parando ali no direito do trabalho, apaixonando, porque eu já gostava do direito do trabalho, até pela minha própria história de trabalhar em empresas e tal, como empregado, e eu sempre tive uma visão muito boa sobre isso. Um ponto que eu acho interessante sobre o direito do trabalho, se você me permite dizer... Com certeza. Porque no Brasil tem um equívoco muito grande, justamente naquela partição, onde eu disse para você no início, entre esquerda e direita, nesse mesmo, vamos dizer assim, pensamento ideológico, nessa mesma divisão da sociedade brasileira, também dividiu empregados e empregadores. Essa divisão... De novo para extremos. De novo aos extremos e, de novo, não é saudável. O empregado só vai ter o salário, só vai ter ali a dignidade da família dele, que é o emprego, que é o salário em dia, que é a carteira assinada, que é o respeito ali ao emprego dele, se o empregador tiver com a empresa solvente, ou seja, tiver capital, se vender alguma coisa, se estiver vendendo, se vender a prazo, se estiver recebendo, e os custos da empresa forem permitidos de acordo com aquele faturamento que ele possui. Porque não é porque eu vendo 10 mil reais de serviço que eu tenho 10 mil de lucro. Então, as despesas normalmente são muito altas. Então, essa divisão entre empregados e empregadores, eu entendo que ela foi um pouco anterior à reforma trabalhista, que, de um lado, tinha os empresários querendo uma reforma mais dura, retirando direitos sociais aí historicamente conquistados, e, de outro, tinha uma outra turma do extremismo também. De novo, os dois extremos, querendo mais direitos do que o empresariado consegue suportar. Eu digo, o empregado ele tem que ter direito, sim, a um salário, hora extra, insalubridade, periculosidade, se houver a exposição, a uma carteira assinada, FGTS, que são os básicos, férias, 13º, enfim. Mas o empregado não pode ter uma visão de quebrar o empregador. Tem que ter esse equilíbrio. E justamente essa falta de equilíbrio que está tendo no Brasil. É uma bobeira
irracional e lógica, né? Poxa, eu quero estar bem, mas o meu patrão que se lasque. Né? Assim, eu quero estar bem, mas o meu patrão que se lasque, igual você falou. Então, beleza, seu patrão lascado, empresa fechada, emprego Você encerrado. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, essa divisão da sociedade que vem a ver com o momento político, às vezes até mesmo histórico que nós estamos vivendo, ela está sendo extremamente prejudicial. Porque quando você divide a sociedade, embora ela sempre vai ser dividida, mas da forma que ela está dividida, que seria de cá e de cá, e não está tendo esse equilíbrio. Interação até, essa né? interação. Igual dentro do escritório, que você precisa do embate, de um atrito, né? Positivo, buscando um bem comum, que é uma resolutividade. Precisa na sociedade disso também, né? Com tanta coisa. Eu sempre falo para minha equipe, o dia que você estiver infeliz, chegue até mim, por favor, me diga que você está infeliz na empresa e nós vamos sentar, vamos resolver a sua situação. Quer sair? Vai sair. Quer ficar? Vamos ficar. Mas... Vamos conversar. Vamos conversar. Por quê? Eu falo que a pessoa que trabalha infeliz, ela dá mais prejuízo para a empresa do que lucro. Porque o empregado infeliz, ele faz fofoca, ele faz a famosa panelinha, ele é extremamente prejudicial, ele prejudica os bons. E quando a equipe está alinhada, está feliz, e quando eu falo de felicidade, é felicidade mesmo. Quando você acorda, vai tomar o seu banho ali para trabalhar, você tem que ter vontade. Quando essa vontade acaba, que isso já aconteceu comigo no passado, eu acordava doente, suado, por causa da pressão psicológica para bater meta, e não tinha nenhum tipo de felicidade de ir para a empresa, certo? Eu estava doente, a minha equipe, que na época eu tinha um cargo de gestão, já não era tão boa, por quê? Não via o líder motivado. O líder, né? Estava desmotivado, doente, cansado, estressado, e eu refletia isso na equipe. Então, hoje eu tenho essa visão. Se qualquer pessoa eu ver que ela está infeliz dentro da equipe, ela tem direito de ser feliz. Se não for dentro da minha equipe, que seja em outra, fazendo outra coisa. Eu falo que em qualquer área da sua vida, cansou do marketing, publicidade, está infeliz agora? Cara, vai vender picolé, então. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Limpar a mente. Vai limpar a mente, vai fazer outra coisa, assim. Quando eu falo vender picolé, não quero ser desrespeitoso, tá? Sim. Por favor, não entenda mal. Uhum. Não, mas eu falo abrir assim, a mente mesmo. Cara, né, vai abrir a mente, assim, vai fazer outra coisa. Vai vender sua arte na praia. O problema da pessoa... Eu já quis vender arte na praia. O meu problema é que eu não sou artista de nada. Mas essa vontade eu tenho até hoje. Aí falta esse objeto aí. Largar tudo, vou pra praia, viver do que a natureza me der. Isso. Eu sempre falo isso. Não, se tá cansado, quer espairecer, né? Mas não quer deixar de ganhar um dinheirinho, então... Pois é tudo alternativo. O problema é que a pessoa pensa que ela é isso, ela é aquilo. Principalmente quando ela tem um diploma. Né? Nossa, eu sou isso. Então, se eu não estou fazendo isso aqui, sou um fracassado. Porque eu estudei, me moldei para eu ser isso aqui. E a verdade é que a pessoa não é aquilo, ela está aquilo. Né? Uhum. Quando a gente abre o leque para poder pensar alternativas, possibilidades, né? A gente tem que fazer isso, se permitir... fugir, às vezes, né, até da rotina da gente, daquilo que a gente acha que é o certo, pensar diferente, é o que vocês fazem lá. Ismael, essa visão de felicidade, eu tenho ela já há muitos anos. Antes mesmo de ser advogado, de ter meu próprio escritório, eu sempre falei, tá infeliz? Saia da empresa. Você tem um empregado infeliz, desliga ele. Por quê? Ele é uma doença na sua equipe. E doença, ela tem que ser cortada. Só que quando você vai cortar, tudo tem um jeito. Você não faz uma cirurgia sem anestesia, concorda? Sim. Um médico não faz uma cirurgia sem anestesia. Então, até quando você vai desligar um empregado que está infeliz, chama, converse, seja respeitoso, trate bem, sinta o porquê daquele... Ouvir, né? Tudo é conversar. O porquê.
Cara, por que você está infeliz? Ah, eu estou mal remunerado. Ok. Se eu aumentar R$ 500 do seu salário, a felicidade aumenta? Aí tem que ser analisado. Porque a felicidade não é só os R$ 500. Uhum. Tem toda uma reciprocidade. Você está sendo bem tratado, está sendo respeitado, está vendo o futuro nessa empresa, você tem contribuído, porque muitas das vezes as pessoas são assim, eu tenho o direito disso, ok? E a sua obrigação foi dever, feita? né? Tá fazendo? O seu dever, a sua obrigação foi feita? Às vezes a pessoa quer um aumento, mas ela não produz nem para receber o que ela já está ganhando. Ainda mais receber um aumento. E num contexto assim, né, que a gente sabe o que acontece, tá morrendo de inveja daquele que produziu para ganhar o aumento, tá do lado dela ali. Sim. Não consegue enxergar isso, porque falta muitas das vezes humildade também, né? E vira uma situação que não é bom para ninguém. Por eu vir da área comercial, todas as pessoas que trabalham comigo ganham comissão. Eu acho que comissão é a melhor forma que existe de remuneração. Até porque a UAB tem um contrato de advogado associado e você pode remunerar por comissão. Uhum. Por que eu gosto da comissão, da produtividade? Produziu, você vai ganhar mais. Porque não tem lero-lero. Você né? produziu melhor ainda, você vai ganhar mais. Você produz não tão bem, não corre tanto para tentar fechar um contrato, para tentar fechar um cliente. Cara, você naturalmente vai ganhar menos. Porque esse sistema da remuneração fixa, todos são iguais, todos vão ganhar R$ 1.000. Ficou até engraçado. Uhum. Não funciona. A meritocracia individual, ela é a mais eficiente que tem. Por quê? Preto, branco. Resolve. Você produziu muito esse mês. Você vai ganhar, hipoteticamente, R$ 10.000. A outra pessoa não produziu quase nada. Vai ganhar 2, 3 mil, por exemplo. Isso é justo. Porque você motiva quem está produzindo a produzir cada vez mais, a ser cada vez mais criativo. E eu entendo como motivação também. Para aquela pessoa que não está produzindo tanto, que não está rendendo tanto, a também criar novos mecanismos de produção. Um reconhecimento para quem merece e um estímulo para quem pode melhorar. Mas tem que poder melhorar. Se a pessoa não quer melhorar, Sim, difícil. se a pessoa não quer melhorar, ela entra naquele ponto que eu te falei da infelicidade. Muitas das vezes ela não merece estar na sua empresa. E às vezes ela não está na sua empresa, não quer dizer que ela seja ruim. Muitas das vezes você desliga a pessoa, daqui 1 ano, 2 anos, você vê que a pessoa está extremamente bem em outra empresa. Outra área também. Já foi para outra área, já migrou, tá ganhando bem, tá feliz, que é o importante. Eu sempre falo, tá feliz? Então continua produzindo. Na conversa franca, né, que você põe a sinceridade na mesa ali, aí você desliga uma pessoa hoje, ela descobre outra coisa que ela tem muito mais felicidade em fazer. Cara, você tá prestando um grande favor para ela. Tá ajudando ela. Né? E ela para você. Sim. Ela deixou de não produzir na sua empresa e foi produzir para a vida dela com outra coisa que ela vai gostar muito mais. E, doutor, agora há pouco a gente estava falando sobre o seu lado humano, né? Quando tem um processo assim que acaba que um pouco você se envolve, né? Fica ali naquele sentimento. Qual é a área hoje, assim, da sua profissão que você vê que o seu cliente é mais vulnerável, que você sente ali mais as dores dele, vê que ele precisa de mais atenção, de mais cuidado? Laura, essa pergunta ela é ótima. Tanto o cliente trabalhista quanto o previdenciário, o trabalhista empregado, ou que seja o previdenciário, são pessoas normalmente que já estão em situação de vulnerabilidade. Então, essa pessoa ela precisa de um acolhimento diferente, de uma atenção diferente. Principalmente, vou dizer o caso do previdenciário. Vou te dar um exemplo dele. Normalmente são pessoas muito simples, às vezes um trabalhador rural, ou que seja, às vezes, um trabalhador urbano, mas na grande maioria das pessoas são muito simples. Então, elas têm já, na grande maioria das vezes, uma negativa do INSS, porque, infelizmente, o INSS, na grande maioria das vezes, parece que é uma autarquia federal que só existe para negar. As perícias no INSS são muito mal feitas,
muito superficiais e normalmente negam. Então, essas pessoas já estão passando por problemas de saúde, às vezes muito graves, e elas chegam ao escritório doentes, como eu disse, na grande maioria das vezes, já com a negativa do perito do INSS, que diz que ela está apta para trabalhar, e ela precisa de um acolhimento, de um atendimento um pouco mais demorado e uma empatia melhor com ela. Não que os outros não sejam importantes, mas pela simplicidade, pelo momento que a pessoa está passando ali, você precisa ter uma atenção especial. Aí um grande problema que normalmente essas pessoas já estão sem renda. A empresa não aceita ela de volta, porque passou os 15 dias, INSS. O INSS diz, você está apto para o trabalho, o médico do trabalho não autoriza ela voltar para a empresa e fica nesse limbo. Ninguém me quer, seria mais ou menos isso. A empresa não pode receber de volta, porque se o médico do trabalho diz que ela não está apta, a empresa não pode recebê-la de volta, o INSS diz que ela está apta ao trabalho, então ela tem que socorrer ao Poder Judiciário, que hoje, em Unai, nós temos uma subseção judiciária federal, então o processo vai para a Justiça Federal, porque é contra a autarquia federal. Só que, aí vem os problemas subsequentes. Essa pessoa está sem renda, normalmente ela faz tratamento pelo SUS e totalmente vulnerável do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico. Enfim, ninguém fica doente sem dinheiro no bolso, às vezes até para o básico, para uma comida, para um remédio, e vai ficar bem. Então, você tem que ter um acolhimento com essa pessoa diferente, explicar para ela que, às vezes, um processo, se você for fazer o administrativo, que o INSS leva, às vezes, até 6, existem casos do escritório de até 8 meses para analisar um pedido administrativo, e você precisa dessa negativa para ir ao judiciário. Aí, quando você vai ao judiciário, em Unai está muito bom, a Justiça Federal, graças a Deus, está muito célere. Mas nessa celeridade tem alguns procedimentos que são obrigatórios, que é passar por uma perícia, intimar o INSS para que o INSS apresente uma contestação ou que seja uma proposta de acordo. Você tem no mínimo mais 6, 8 meses. Então já fechamos aí mais de um ano. Fora isso, depois suponhamos que deu tudo certo. O INSS ainda leva aí 60, 90 dias, às vezes, para implantar esse benefício da pessoa. E o famoso atrasado, que as pessoas gostam de falar, ainda leva aí mais uns 4, 5 meses para receber. Nossa. Então, você tem aí, muitas das vezes nós conseguimos resolver com 90 dias, 6 meses, 1 ano. Mas essa conta que você falou aí já deu 1 ano e meio. Tranquilo. Sim, mas na prática, assim, no geral, quando você tem que fazer o administrativo e o judicial e a pessoa tem que passar por uma perícia, um prazo médio do processo é de 1 a 2 anos. Nossa. Então, já é de 1 a 2 anos para uma pessoa que já está em uma situação, muitas das vezes, de extrema vulnerabilidade, sim. Então, isso dói muito, porque você não pode ajudar o cliente, não tem muito o que você fazer, o máximo que você pode fazer é dar agilidade nesse processo dentro do seu escritório para que nada fique parado. Lá no nosso escritório eu tenho uma regra que eu criei, não enrola cliente. Quem enrola cliente é INSS ou, às vezes, os procedimentos obrigatórios que a lei tem, o próprio judiciário, ele tem ali uma fila de julgamento, de processo concluído para sentença tem que obedecer uma fila. Então, essa fila, ela não tem como furar a fila, vamos dizer assim. A fila ela é obrigatória e o juiz é obrigado a seguir essa, vamos dizer assim, fila, que nós falamos de ordem cronológica para poder julgar os processos. Aí, às vezes, a pessoa está sofrendo, ela liga para a gente, chega, dói o coração. Fala, doutor, eu tô ruim, tá faltando o básico na minha casa. Vê se o juiz não julga o meu primeiro do que os outros. Estou inocente de pedido. Né? Aí a inocência da pessoa é tão grande que chega a comover a gente. Aí eu penso, beleza, o juiz tem, no mínimo, 1000 processos no Juizado Especial Federal para julgar. Só que são 1000 pessoas vulneráveis
são 1.000 pessoas passando pela mesma situação. Então, e o juiz legalmente não pode furar a fila. Então, às vezes, isso dói muito na gente, porque você vê o processo, vê que ele está concluído para julgar, sabe que o juiz está fazendo um ótimo trabalho, que ele está julgando, mas ele não consegue julgar 100 processos por dia. Ele tem audiência, ele tem outros atos, outras obrigações que não sejam só proferir sentença. Então, dentro do previdenciário, Laura, tem essa particularidade que às vezes mexe muito com a gente. Às vezes você vai para casa, poxa... Dorme pensando, né, naquela família. Como que eu faço para melhorar a vida de alguém? E assim, o previdenciário, ele mexe um pouco com a cabeça da gente no seguinte ponto. Às vezes, R$20 muda a vida da pessoa. Falta um remédio que pode, da pressão, do coração, para você pode não ser muito. Mas para uma pessoa que falta o básico, então, esses R$20 faz sim muita diferença. Então, no nosso escritório, nós trabalhamos muito essa questão de não enrolar cliente. Tanto que eu criei processos internos de quando você chega no escritório, a forma que você é atendido, após a contratação, a efetiva contratação e a entrega da documentação necessária, um prazo não superior a 30 dias, mas hoje nós estamos trabalhando com um prazo de 10 dias para protocolar toda e qualquer ação dentro do escritório. Desde que o cliente tenha entregado 100% da documentação necessária, o meu prazo mental, vamos dizer assim, é de 30 dias. O prazo prático hoje que nós estamos conseguindo trabalhar, obviamente, com uma qualidade de trabalho de peticionamento e revisão, porque eu criei outro procedimento dentro do escritório que é a revisão de petição. Se o Ismael faz a petição sua, por exemplo, ela é revista por outro advogado. Normalmente, quem revê as petições sou eu, mas nem sempre sou eu. Então, eu criei esse procedimento de revisão de petição justamente para poder tentar entregar um pouco mais de qualidade. Otimizar o processo. Porque quando você trabalha produzindo, as pessoas cometem erros. E quando você tem um trabalho de revisão com humildade, se eu olho a sua petição, eu vou entender que você escreveu, não vou ficar ali te criticando, mas fazer uma revisão daquilo que foi escrito é muito bom, na verdade, e cria uma qualidade maior, porque aquilo foi feito por um e revisto por outro. Então, eu tenho esse prazo, hoje em média de 10 dias dentro do escritório, para protocolar toda e qualquer ação, depois que 100% da documentação é entregue, justamente para não incorrer nesse excesso de prazo para protocolar as ações. Então, eu criei um sistema que vem quase que do supermercado ou da área comercial, primeiro que entra, primeiro que sai, que é o famoso Pepsi. Legal, doutor. Assim, fica bem claro para nós, né, essa visão macro mesmo de empreendedor, né? Que eu acho que empresário tem muitos por aí. Agora, empreendedor mesmo de conseguir olhar para aquele nicho, criar processo, como você acabou de comentar com a gente. Ter, assim, realmente esse pulsante comercial, porém com um processo claro, que fica claro para tanto as pessoas que participam quanto para os clientes, né? Acredito que otimiza muita coisa e fala muito sobre, né, o seu crescimento e o seu trabalho que é desenvolvido aí tão bem aqui em Unai e região. Então, né, doutor, parabéns, né, pelo trabalho brilhante que você tem desenvolvido ali. A comunidade como um todo ganha muito e com certeza agradece. E, Rogério, a gente já está quase finalizando, assim, para a gente passar para esse final, eu queria saber, assim, da sua visão como advogado, como empresário, né? Como empreendedor, como o Ismael falou. Se você tem algum recado para dar para as pessoas, alguma dica, alguma coisa, a gente queria ter essa palavrinha sua. Sim, Laura. Eu acho que, assim, o podcast é uma iniciativa muito bacana. Quero agradecer o Ismael por esse, vamos dizer assim, por esse pensamento revolucionário na comunicação aqui da nossa região. A você também pelo trabalho, a forma como você me atendeu no escritório, fazendo o convite para eu estar aqui. Estou muito agradecido a vocês dois, ao Ismael, a você e toda a equipe do podcast Unai. Obrigado a todos. E o que eu queria deixar, assim, como conclusão, é que não interessa a profissão, não interessa o segmento.
Antes de mais nada, tem que ter empatia pelo cliente, sentir a dor, acolher e tratar bem. E aos colegas advogados, às vezes, início de carreira, que não desistam. Que essa frase que tem aí no mercado, tá cheio de advogado, você vai passar fome se você for advogar, você não vai ganhar nem um salário mínimo se você for advogar. Pode ser que ela seja verdadeira, se você acomodar. Se você for aquele tipo de advogado que vai para uma sala, espera o cliente chegar até você. Quando o cliente chega, você se acha o doutor, o sabe tudo, o que sabe até fazer chuva. Se você monta um escritório ou que vai trabalhar para alguém e quando o cliente chega, aí você acha que você sabe tudo, que você é o dono da razão, que você não tem a humildade de buscar o conhecimento e de empreender. Por quê? A mesma dor que eu passei no início da carreira para começar a produzir, a render alguma coisa, começar a ter algum faturamento, levou alguns anos. Então, a dica que eu deixo para os colegas advogados que estão aí em início de carreira é que sofram menos do que eu sofri, porque eu bati cabeça demais. Tem mais informação disponível, né, agora. Hoje, vocês têm mais informação disponível. Hoje, vocês podem sofrer menos, porém, sejam mais empreendedores, mais empresários. Sejam advogados e empresários. Não fiquem presos a essa visão arcaica que as faculdades têm, que você vai sair, vai ser um doutor, vai ser rico em 6 meses. Não vai. Normalmente, não. Claro, tudo tem um cara fora da caixinha. Exceções. Tem um cara que é exceção. Tem um Lionel Messi no futebol, tem um Cristiano Ronaldo. Mas, no geral, o início de carreira, principalmente para pessoas igual a mim, que não tenho ninguém ligado ao direito, assim, de família tradicional, não sou filho de advogado, não tenho parente no meio jurídico advogando. Então, esse início ele é mais doloroso. Porém, se vocês tiverem uma visão empreendedora, ética, principalmente ética, transparente com seu cliente, vale a pena. Agora, eu deixo também, assim, uma consideração que hoje o curso de Direito ele é muito aberto. A área de concurso público, ela também é boa para quem se vê nesse mercado. Também é sofrida. Hoje, para a pessoa passar em qualquer concurso público, ela vai demandar, às vezes, anos de estudo e dedicação. Aí ela vai ter uma vida estável, que o concurso público ele traz essa estabilidade para eles, porém com um rendimento também estável. Talvez o maior problema do concurso é justamente essa falta de crescimento na carreira. Não tem muito. Não vejo muita possibilidade assim de crescimento dentro do concurso. Na iniciativa privada tem outro problema. Tem a dor. O crescimento é doloroso, porém os frutos podem ser maiores. O risco é maior. Só que o risco é maior. É igual ao... que você está disposto a correr, né? Eu sou um cara de riscos. Eu gosto do risco, gosto de pagar o preço. Só porque a iniciativa privada, você depende de mercado. Hoje você está bem, ganhando dinheiro. Amanhã você pode não estar bem, não estar ganhando dinheiro. O faturamento do seu escritório pode sair de 100 mil a zero de um dia para o outro. De um mês para o outro, você pode faturar um mês muito, no outro mês não faturar nada. Então, você tem que ter um caixa, tem que ter uma reserva, tem que ter uma administração sobre tudo que você ganha. Essa dica que eu deixo para os colegas advogados que estão iniciando. Caiu uma grana boa na conta, não gasta não. Porque no mês que vem ou nos meses subsequentes pode ser que você não fature nada. Então, o preço do crescimento na iniciativa privada ele é muito doloroso. Quem não tem esse perfil empreendedor, tem muita oportunidade boa no segmento de concurso público também. Então, o curso de Direito ele é bom, porque ele abre esse leque de possibilidades e oportunidades. Se é doido, é maluco, vem advogar. Vem para a iniciativa privada. Se você é uma pessoa normal,
que gosta de saber, olha, no dia 1º cai X mil da minha conta e eu pago as minhas contas, levo uma vida estável, a minha esposa, os meus filhos vão ter estabilidade. Concurso público. O concurso ele é bom porque ele traz essa tranquilidade. E a iniciativa privada não tem estabilidade, é loucura, é serviço de doido mesmo. Mas, se os frutos vierem, é gratificante também. Eu sou apaixonado pela iniciativa privada, não me vejo hoje fazendo outra coisa, não tenho mais a visão que eu tive no passado, que era aquela vontade de fazer concurso público, não tenho. A minha visão hoje é investir cada vez mais no meu segmento da advocacia. Valeu a pena? Faria tudo de novo? Faria. É isso que fica, né, Rogério? É isso que fica. Isso é que vale a pena mesmo, a gente poder olhar para trás e ter essa certeza, né? Essa pergunta sua ela é muito profunda. Por mais que não pareça, ela é muito profunda. Eu me pego, às vezes, falo, poxa, há 2, 3 anos atrás eu fiz uma coisa errada, 5 anos atrás eu fiz outra coisa errada, há 10, 15, 20 anos atrás eu fiz alguma coisa errada. Mas a pessoa que eu sou hoje, o amadurecimento pessoal e profissional que eu tenho hoje é graças aos erros que eu cometi. Porque se eu tivesse acertado sempre, eu não teria esse amadurecimento que eu tenho hoje. Graças a Deus, eu errei e aprendi com os meus erros. E busco cada dia aprender novamente. Porque eu sei que eu vou errar de novo e procuro aprender com isso. Os erros, eles têm que ser usados dessa forma, como ferramenta de amadurecimento e crescimento. Por isso que essa frase sua, ela tem uma profundidade muito grande, principalmente na minha vida. Rogério, você nos agradeceu, mas pode ter certeza que a gente que agradece. Com certeza. A gente tem muito, né, que, Laura, esse princípio mesmo, essa missão como Sim. veículo de comunicação, de receber pessoas que são autoridades em seus segmentos, que têm domínio daquele assunto para poder falar, porque é a nossa forma, né, de levar esse conteúdo com qualidade para quem nos assiste, em especial quando a gente tem a oportunidade, que é o que aconteceu hoje aqui contigo, de abrir mesmo, né, a mentalidade, a vida, a forma de pensar, ações que foram feitas. Diz muito e conversa diretamente, assim a gente acredita, com pessoas que estão vivendo o mesmo situação de vida, o mesmo contexto, né, que viveram ou vão viver, ou conhece alguém que está vivendo. Então isso é muito importante, né, para nós é de extrema valia você compartilhar tudo isso com a gente, né, abrir quem de verdade é o Rogério, porque muitas pessoas talvez conheçam o Dr. Rogério. Hoje a gente está conhecendo melhor e levando essa oportunidade das pessoas conhecerem o Rogério em sua essência. E eu estou fascinado, né, com a sua pessoa, acredito que a Laura também. Com certeza. Laura? Em relação a tudo que você se dispôs mesmo a compartilhar com a gente, enriquece muito o nosso veículo de comunicação e a nossa missão. Um prazer, assim, né? Você já conheceu minha família, né? Já teve contato ali com meu irmão. Sou muito grata de hoje estar te recebendo aqui, te conhecendo melhor. Né? Hoje a gente aprendeu muito aqui, né, Ismael? Com certeza, sempre assim. Assim, a gente gosta disso aqui, o podcast está aqui para isso, né? Passar autoridade para as pessoas, deixar a autoridade delas falar mais alto, né? Que é o nosso lema. E também essa troca de experiências, de vida mesmo. Isso aqui é uma motivação muito grande. Eu acho que não só para mim, para o Ismael, para todo mundo que vai assistir. Muito obrigada. É o legado que fica. Esse é o legado que de coração. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Feliz demais de estar aqui com vocês. E esse foi mais um episódio do podcast Unai. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até logo!